Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ney Ramalho e falo com você sobre a lição da Escola Sabatina. Esse é um manual de estudo para compreendermos diversos assuntos. Porém, cada trimestre nos trazido assuntos com pontos importantes para a nossa educação e salvação. Nesse material deste trimestre, nós falaremos sobre a educação e a redenção. Vou colocar aqui direitinho para você conseguir visualizar. Educação e redenção. O que isso tem a ver com a nossa salvação? Como que isso pode ser importante para mim e para você? Na lição desta semana, nós iremos começar falando como tudo começou, como tudo iniciou lá no Éden. A educação, ela é importante para a sociedade. Ela sempre esteve presente ao longo da história da humanidade e principalmente ao longo das civilizações. Portanto, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é aquele que vai te guiar e que vai te colocar aos píncaros do conhecimento de qualquer assunto. Deus é amor. O amor baseia-se na redenção e na criação. O amor é o fundamento da educação verdadeira. Palavras de Ellen White. Muito legal. Eu gosto das frases, digamos assim, das frases lacradoras, né? Que a Ellen White coloca, porque são aplicadas de maneira tão vívidas, né? Tão atuais, que fazem sentido para mim, para a criança e para o idoso. E para você. Com certeza, eu creio que você irá desfrutar juntamente comigo deste manual e que nós iremos, ao longo desse trimestre, desfrutar, aprender, compartilhar, falar, discutir. E não esqueça de deixar os seus comentários aqui, isso é fundamental, isso é importante, para que eu consiga entender o alcance desse material e para que eu consiga entender a sua compreensão do assunto e assim eu possa usar a linguagem cada vez mais próxima de você. Entende? Então vamos lá. Educação no Jardim do Éden. Foi lá onde tudo começou. Quando você pega a Bíblia para estudar, seja ela de qualquer versão, você vai perceber que a maioria dos escritores e a maioria dos tradutores bíblicos, eles procuram usar a mesma tradução, a mesma colocação no princípio da criação ali. Deus criou Adão, Eva e todos os dias Deus vinha pessoalmente falar com Adão e com a Eva. E pela manhã os anjos os visitavam para lhes ensinar as grandezas e o amor de Deus. Isso não é maravilhoso? Olha que cenário, imagine você nesta sala de aula, no Jardim do Éden, onde as plantas, o vapor que subia para regar as plantas, tudo isso fazia parte do ensinamento de Deus para a humanidade. O que Deus lhes ensinava? Deus lhes ensinava o seu verdadeiro amor e a importância de os havê-los criado. Olha que maravilha, olha que delícia, né? O Senhor foi o fundador e o diretor e o professor dessa primeira escola. O Senhor estava ali presente dia a dia na vida desses dois primeiros alunos. Interessante que não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Mas eles conseguiam entender, participar, interagir, seguir, curtir, dar like em tudo aquilo que o Criador fazia. Interessante, né? Não esqueça de deixar aí o seu like e acionar o sininho para você continuar recebendo as nossas lições e outros vídeos que colocarmos aqui no canal também. Então a primeira escola foi lá no Jardim do Éden.
um pouco complicado pensarmos no Jardim do Éden como uma escola, não é verdade? É um pouquinho difícil. A gente começa a imaginar o Jardim do Éden e a gente começa a imaginar aqueles frutos maravilhosos, aquela parte botânica toda verde, linda, perfumada. Mas é um pouco complicado pensarmos aí como uma escola. Mas olha, o Éden estava repleto de pontos educacionais. O Éden estava repleto de pontos que levava aqueles dois seres humanos, aquelas duas criaturas frágeis, diante do seu Criador. Ali estava o maior cenário educacional, porque tudo o que havia criado, ali estava o Criador, lhes ensinando a importância e o porquê de cada um daqueles detalhes ali presentes. Que lindo, não? Deus deu a responsabilidade para o Adão para cuidar das plantas. Deus deu a responsabilidade para o Adão para nomear os animais e as plantas e tudo que existia. E o Criador vinha, eu posso imaginar o Criador se aproximando e dizendo: Ei, Adão, que bicho é aquele ali? Que animal é aquele? Como você vai chamar aquele animal? Então, Adão olha para o Criador e diz: Ah, Senhor, aquele animal tem um pescoço muito longo, vou chamá-lo de girafa. Lógico, né? Que não foi tão assim como eu estou dizendo, mas você pode usar a sua imaginação para aproximar daquelas maravilhosas aulas que o próprio Criador dava para o homem. Essa é uma das alegrias do professor. Quando ele ensina para o aluno absorve e repassa o conhecimento para outro aluno. Esse é um dos prazeres. Eu fico muito feliz quando na escola sabatina eu aplico ali o conhecimento aqui deste manual da Bíblia e alguém vez ou outra volta e diz: Olha, Ney, aquilo que você falou foi muito importante, me ajudou muito. Outro dia um amigo que faz parte da classe da escola sabatina aproximou-se de mim e me perguntou um ponto importante, naquele ponto importante que ele tinha sobre determinado assunto. Ele me mandou um feedback: Olha, Ney, tirou minha dúvida e eu pude tirar a dúvida daquele alguém que me perguntou. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porém, Deus era o professor, o único professor presente ali na história da humanidade. Claro que os anjos estavam ali também ensinando, fazendo também esse papel na parte da manhã, e Deus na parte da tarde vinha falar com eles todos os dias. Quando nós temos uma sala toda organizada, como essa que eu acabei de mencionar, a salinha da escola sabatina, onde a gente tem um material, um conteúdo didático para poder explicar, para falar. Hoje em dia temos vários aplicativos que podemos fazer esse ensinamento, assim como estou passando aqui para vocês, ou através de uma live, ou através de um vídeo, né? É muito bom, é muito fácil, é muito gostoso organizar aquele ambiente para você ensinar. Agora, lá no Jardim do Éden, Deus ensinava para o Adão e para a Eva cada flor, cada pétala, cada grama, cada novo animalzinho que surgia ali, um pássaro que botava um ovo, um animal que corria, e era assim que Deus os educava. Deus é amor. Mas houve uma introdução de um outro ser. Quando você vira a página do capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, quando você entra no capítulo 3 de Gênesis, há uma mudança na linguagem que nos surpreendem
quando deixamos de ler a palavra e viu que tudo era bom e passamos a conhecer uma outra palavra que diz: a serpente, a mais sagaz de todos os animais, de todas as animarias. Essa linguagem, ela aqui é nova, ela começa com uma entonação diferente, mas isso não quer dizer que essa palavra sagaz seja de todo ruim. Isso quer dizer que há uma introdução de uma novidade, há uma introdução de algo que antes não tinha nesse cenário, é apresentado aqui para os leitores e neste contexto para o casal de alunos ali do nosso Deus. Em Gênesis 2,17, o Senhor disse a Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Porém, Eva se depara com a serpente, o animal mais sagaz de todos os animais, e ela conversa com este animal, e assim Eva para ouvir a serpente. Desta maneira, ela tenta entender o que a serpente estava lhe dizendo, para ouvir e repete. Lógico que faltando ou acrescentando o que não havia sido feito, dito por Deus, ela acaba dizendo: certamente o Senhor diz que não era para comer do fruto, nem tocar na árvore. E aí a serpente volta e diz: é assim que ele fala? Pois não é assim que acontece, não. E aí a serpente planta no coração de Eva alguns aspectos importantes. Primeiro, a dúvida. Depois, o desejo de conhecer mais. De ter mais conhecimento. De ter o conhecimento semelhante ao conhecimento de Deus. Essa parte é um pouco complicada, por isso que eu peço para você deixar aqui o seu comentário e me ajudar a entender melhor sobre este assunto. Para você, a Eva demorou muito tempo para tomar a decisão em comer do fruto ou foi repentinamente? Será que o discurso ficou só neste ponto? Ou será que foram vários dias de tentação? Deixa aí o seu comentário, eu vou gostar de ler e saber a sua opinião. Porque nesse ponto a gente pode entender o seguinte: embora ela não tivesse interpretado mal o que o Senhor lhe havia dito, ela evidentemente não levou a questão a sério suficientemente. Então ela falou da maneira que veio na cabeça dela. Você acha que se Eva tivesse parado e dito assim: espera aí, eu não tenho certeza disso, vou perguntar para o meu esposo, ou vou perguntar para o Senhor, ou vou buscar informações sobre o assunto, será que a história teria sido a mesma? Essa é uma questão para se responder. Essa é uma questão para se perguntar. Será que quando estamos diante de uma situação que nos favoreça ao erro, será que se nós pararmos para pensarmos, para indagarmos sobre aquele assunto e buscarmos informação, ou de Deus, ou de alguém que possa nos ajudar, será que cairíamos em tentação? Será que cometeríamos os mesmos erros? Vai lá, examine Gênesis 3, 4 ao 6. E você pode analisar que o pecado de Eva não foi somente
contra Deus. O pecado de Eva foi contra ela mesma, contra Adão, contra você. Contra você mesmo e contra Deus. Existem pecados, existem erros que nós cometemos que atingem apenas a nós mesmos. Mas existem erros que nós cometemos que atingem a nós, a quem está ao nosso redor, a Deus e a quem vir a se aproximar de nós. Cuidado, pense nisso. Tenha cuidado nas decisões que você toma. Não negligencie o conhecimento, não negligencie o ensinamento dos seus pais. Se você algum dia já participou de alguma igreja, de alguma religião, se você algum dia já esteve sentado nos bancos de uma igreja, se algum dia você já leu a Bíblia, não negligencie o conhecimento, o ensinamento divino. Mas Deus é amor. Deus é amor. E Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa, digamos assim, a ver navios. Adão comeu do fruto consciente. Porque eu imagino que naquele dia em que Adão olhava para os animais e dava nome para cada um deles e não achava uma esposa que lhe fosse adequada, e de repente, no dia seguinte, Deus cria a mulher e diz para ele: Adão, essa aqui é a sua esposa. E ele disse: agora sim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, essa é igual a mim? Então a gente passa a entender que a decisão de Adão foi por amor a Eva. E aí a gente começa a entender quando a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos amar mais que Ele nada e nem ninguém. Não devemos amar nossa esposa e nem o nosso esposo mais do que Deus. Não devemos amar os nossos filhos mais do que Deus. Não devemos amar nada acima do nosso Criador. Está lá nos 10 mandamentos. É aí que a gente passa a entender essa importância de amar a Deus sobre todas as coisas. Se Adão tivesse amado a Deus sobre todas as coisas, Adão também não teria pecado. É incrível, né? Mas aqui diz assim, que a boa notícia é que por causa de Jesus e do plano da redenção, nem tudo está perdido. Temos a esperança da salvação e restauração. E a educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus, ao que fez por nós e a restauração que Ele fará. Olha, meu querido, minha querida, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, ambos, a cada filho que nascia, eles pensavam: este é o Redentor, este será o Criador. A cada sacrifício que eles faziam de um animalzinho, a cada sacrifício que eles faziam de um cordeirinho, eles pensavam: o Criador virá, o Redentor virá para nos libertar da escravidão do pecado. O amor de Cristo é para nós maior do que qualquer coisa. O amor de Cristo é tudo. À luz de tudo o que se perdeu quando o ser humano deixou o jardim, lá em 2 Pedro, mostra que muito pode ser recuperado se nós entregarmos as nossas vidas a Cristo e aos cuidados dele. Se aprendermos com Jesus, muito, digo eu, tudo poderá ser recuperado, porque ele virá e levará você e a mim para o céu, se assim desejarmos e se assim permitirmos que isso aconteça. Mas
Adão e Eva desprezaram os ensinamentos divinos e deram ouvidos aos ensinamentos de Satanás. Satanás distorceu a verdade, engodou a mentira com meias verdades. E Eva e o Adão aceitaram as mentiras de Satanás e deixaram de aceitar as verdades de Deus. Aqui eu vou ler um texto que você vai perceber junto comigo a importância de darmos valor ao aprendizado, aos ensinamentos de Deus. No entanto, em meio a essa dura condenação, Pedro apresentou no verso 9 um contraponto ao afirmar que, embora Deus seja poderoso para expulsar aqueles que escolhem o engano, também sabe livrar da provação os piedosos. Deus, ele sabe livrar você da condenação eterna. Deus, ele é amor. Embora não possa dizer que o homem, enquanto estiver aqui nesta vida, não cometerá pecado, eu posso afirmar para você que todo pecado arrependido, que todo pecado praticado e arrependido, Deus é suficientemente capaz de perdoar e de restaurar a sua vida. Sabe, meus queridos e minhas queridas, você que está comigo aqui, participando desse momento de recapitulação da lição, o santo casal lá no Éden tiveram o maior ensinamento de todos os tempos. O próprio professor era Deus. Mas eles não deram a devida importância para aqueles ensinamentos. Eles deixaram que um outro ensinamento entrasse em suas mentes e deixaram de adorar ao Criador como deveria e deixaram de entender o propósito divino para eles. Eu quero chamar você para essa realidade. Hoje nós vivemos em um mundo tecnológico onde a informação chega até você em questão de segundos. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para que você reflita sobre o que você está permitindo entrar na sua mente, o que você está permitindo entrar na sua casa. Pensa nisso. Eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Gostaria muito de estar com você nesta jornada para que você possa vencer as tentações. Mas eu não sou ninguém. Portanto, eu te aconselho que vá até a Cristo, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor, porque Ele certamente virá e não tardará. Ele suprirá todas as suas necessidades. Que o temor e o amor do Senhor Jesus estejam nos seus corações. Faça para a sua reflexão e a sua meditação, faça a seguinte pergunta. Diante da astúcia de Satanás, lá no Éden, ficamos frustrados com as nossas fraquezas? Quando a gente se depara com um tentador tão poderoso, será que nós nos frustramos com as nossas fraquezas e com as nossas tendências? Diante do amor poderoso de Deus e do cuidado dele em tornar-se um de nós, sacrificando a sua própria vida e entregando-se a si mesmo para nos salvar, será que é o nosso contentamento e será que acreditamos no plano da redenção?
Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e de acionar o sininho para receber os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até breve.